Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. A gente fala que é nossa, é sua, é de todos nós, de todos os corações aí que estão aqui presentes e outros mais que vão chegar, porque a nossa sala é aberta. E tantos aqueles que também nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que tanto nos acolhe com tanto carinho. Lembrando mais uma vez a todos que no canal do YouTube, quando vai o link do vídeo abaixo na descrição, tem dois links ali de vibrações, vibrações para humanos e vibrações para animais. Vocês podem preencher ali, vocês são direcionados por um pequeno formulário, onde vocês vão preencher o nome, endereço, idade e o tema, né? A causa, o pedido de vibração. E vocês enviam. E pode confiar, porque toda semana nós temos uma equipe de vibrações no CEF, no qual vibramos por todos que estão contidos na caixinha de vibrações online e a física também, assim como para os animais e também para os desencarnados. Vocês também podem pedir vibrações para os desencarnados. Bom, então, para começar o nosso evangelho de hoje, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas, né? Você pode oferecer para os seus parentes, pode oferecer para os seus pets, aguar a plantinha, fazer o alimento. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer com a água. E assim, para nós começarmos, Gerson trouxe uma leitura para nós? Sim, na verdade são duas mensagens feitas pelo Emmanuel. A primeira delas é a ação. Ante o bem a fazer, não digas o impossível. No amparo aos semelhantes, não fales nada sou. Estende as mãos e serve, o céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz. Faze o melhor que possas, e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti, age e funcionarás. A outra é chamada defesa. Se a provocação te busca, não desanimes, segue. O dever a cumprir é refúgio a guardar-te. No calor do serviço, a sombra se desfaz. O burril contra a parede é a força que a promove. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofre com paciência, Deus te oferta o melhor. E assim, Gerson, através dessa mensagem que você trouxe para nós, fala sobre a ação e a defesa, que peguemos essas oportunidades para aproveitarmos para a nossa evolução e refletirmos o que aquilo acontece, o que eu preciso ver que ainda não vi. E assim, através dessas mensagens reflexivas, vamos agora serenando os nossos pensamentos, deixando nos levar pela nossa boa vontade, pelos bons sentimentos. Vamos nos deixar levar pelo nosso coração e vamos começar agradecendo ao nosso anjo da guarda, aquele anjo que nos acompanha,
Vamos agradecer a nossa Mãe Maria, a nossa mãezinha, que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz. Obrigada, Nossa Senhora, pelo seu amor, pelo seu carinho. Agradecemos ao seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus exemplos, Jesus. Muito obrigada, como é bom caminhar contigo. E assim, Jesus, chegamos até Deus, nosso Pai. E assim, em forma de agradecimento ao nosso Pai pelo dom da vida, pela oportunidade terrena de estarmos aqui, nós fazemos a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, podemos agora começar o nosso evangelho de hoje, onde estamos aqui no capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração. E hoje vamos falar sobre o pecado por pensamento, que é adultério. Então começa com uma passagem bíblica que diz: aprenderão o que foi dito aos antigos, não cometam adultério, mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu o adultério. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério deve ser entendida aqui como um sentido mais abrangente e não apenas no sentido de quem traiu seu esposo ou sua esposa. Jesus pregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo nesta passagem, porque se alguém se vergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É preciso fazer aqui uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Essa evolução ocorre à sua maior ou menor boa vontade em usar seu livre-arbítrio para a prática do bem. Assim, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma, de acordo com o desejo que tenha em se depurar. Até mesmo um mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, se o repele com energia. É o sinal de uma imperfeição que a alma se esforça em apagar. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo e, após ter resistido, sentir-se-á mais forte e mais feliz com sua vitória.
Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar um mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve oportunidade de fazê-lo. Será assim tão culpada quanto se o tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Aquela que pensa no mal, mas o repele, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude de sua força. Numa, o trabalho está feito, nas outras, está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamento. É interessante que esse item aqui, então Kardec, quando ordenou aqui o Evangelho, ele colocou essa passagem de Mateus e eu fui olhar na Bíblia. Essa passagem que está em Mateus é na passagem que fala que Jesus ensina sobre a luxúria. E a luxúria é algo que se refere a algo mais, aquilo que também não lhe pertence, né? Então é um luxo. E Jesus aqui, ele sabia o que dizia, então ele pegou o adultério para colocar aqui como exemplo do pensamento, do pecado, porque naquela época, no Antigo Testamento, era errado, né, gente, cometer esse pecado. Mesmo se fosse por pensamento, também era. Então, por isso que Kardec ele coloca esse item aqui nos bem-aventurados, os puros de coração. Porque para os puros de coração também tem que se atentar ao pensamento, né? Então, é por isso que Kardec colocou aqui nesse capítulo 8, porque fica bem evidenciado nas palavras de Jesus, citadas aqui por Mateus, que a gente não erra só pelos atos, a gente erra também pelos pensamentos, porque quem tem coração puro não vai sentir o mal e nem pensar nele. Então, vale refletir muito sobre esse ensinamento de Cristo, porque o mal que temos no nosso dia a dia demonstra ainda uma impureza, assim como Kardec aí nos explicou. E essa reflexão, ela traz para nós, para que a gente já vai desenvolvendo esse autoconhecimento. Porque a gente vem aqui ao mundo para nos melhorarmos, né? A gente sempre fala, a gente não vem para melhorar o outro, eu não vim aqui para melhorar o Gerson, a gente aprende um com o outro, mas eu vim aqui para me melhorar, né? Então, ele chama atenção para todos esses conhecimentos pessoais, e que é indispensável a cada ser humano que está aqui, para que a gente possa evoluir. Então, tem aquela passagem, né, gente, de Jesus: orai e vigiai. Mas esse vigiai não é vigiar os outros, é vigiar nós mesmos, é vigiar os nossos pensamentos. Então, ora e vigia a ti mesmo. Então, e lembrando que pensamentos são imagens, gente, e é fluido. Então, são imagens fluídicas. Então, quando a gente emite um pensamento não bom, um pensamento ruim, e se vai para aquela pessoa, direcionado para uma pessoa que ela está numa vibração baixa, né? Ela vai pegar essas sensações desses nossos pensamentos ruins. E aí vai impactar nessa pessoa através de sensações desagradáveis no corpo dela. Ela vai sentir medo, vai sentir revolta, um mal-estar. Então, às vezes, isso são sensações que a pessoa pode receber quando a gente emite um mau pensamento, né? Que são vibrações, tudo é fluido. E agora,
Olha quando a gente faz o bem, quando a gente vai trabalhar num passe, quando a gente vai fazer vibração, quando tem aquela pessoa que fala assim, ora por mim, vibra por mim. Olha que delícia, quando a gente faz isso, primeiro que a gente sente uma sensação de paz, porque fazer o bem a uma pessoa faz bem para a gente também. E olha só, aquela pessoa, o que ela vai receber, né? Então, olha, é só a gente colocar isso nos nossos pensamentos, que aí a gente vai se trabalhando para realmente ir nos doutrinando em relação a esses pensamentos ruins. Porque também aquela pessoa, mas se eu emitir um pensamento ruim e a pessoa está em vibração alta, se essa pessoa tiver com pensamentos nobres, né, na atividade do bem, talvez ela não receba essas más influências que eu vou emitir. Então, é aí que a gente vê o poder de sempre estar em ações nobres, tanto a ação de fazer o bem e tanto a ação de conexão mesmo com você mesma, com seus próprios pensamentos. E, como eu já disse, fazer o bem faz bem, né? Como a gente faz aqui, quando a gente faz o evangelho e que a gente vibra, a gente faz o evangelho não só para nós. A gente sempre imagina Jesus adentrando em nosso lar, iluminando, abençoando a todos que residem conosco, a todos que vamos receber, principalmente nesse feriado, né, onde a gente vai na casa de alguém, ou alguém vem na nossa casa. Então, para que essas pessoas sintam a luz, então isso são boas vibrações. Então, olha só, tem gente que fala assim, não tem quando entra na casa de vocês, né, e fala assim, nossa, eu me senti tão bem, então eu passei um dia tão gostoso, olha que gostoso, né? Então, isso são boas vibrações. A gente pensa o bem. E vale aí também um treinamento. E eu vou falar porque eu faço isso comigo. Então, quando vem um pensamento ruim, porque às vezes é difícil controlar os nossos pensamentos. E quando vem um pensamento ruim, gente, não é só ficar desejando mal a alguém. Não somente isso, mas às vezes a gente fica criando, né? Aquele ditado popular, criando pelo em ovo, né? Então a gente fica ali criando. Aí quando eu ficava nessa situação e quando me deparo fazendo isso, eu já imagino um X bem vermelho. Aí eu falo, cancela, Meire, para com isso, né? E comecei a fazer assim, né? Comecei a fazer assim, Meire, cancela, cancela. E ia fazer uma coisa, ou ligava uma música, ou ia ler, ia fazer qualquer coisa em casa. Gente, e eu vou falar para vocês, dá certo, porque a gente vai treinando. Gente, tudo é um treino. Até para amar é um treino, né? O que eu falo, ninguém nasce amando. A gente veio aqui também para aprender a amar. Então, tudo é um treino. Mas fala aí, Suzeli, que eu vi que você abriu o microfone. Sim, o pensamento, né? O pensamento, ele cria. O pensamento tem que ser vigiado às 24 horas do dia mesmo, né? Então, aquele que tem puro coração, ele tem um pensamento bom o tempo todo, mas não é o nosso caso, né? Porque os maus pensamentos, eles teimam em vir, né? É que nem você colocou, eu faço um X, né? E esse mau pensamento, ele não precisa nem da ação. Só de ter um mau pensamento, Jesus não se agrada, né? Porque você realmente não foi lá e fez alguma coisa ruim, mas você pensou. Então, esse ato de pensar já é uma coisa ruim, já é uma coisa a ser cobrada, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio para, como ele coloca, para fazer esse X
e tirar do pensamento. É fácil? Não é fácil, mas é possível, né? O que a gente não pode é realmente ir lá na ação direta e fazer, ou ter o pensamento o tempo todo no mal, né? Que é a mesma coisa que se tivesse feito. E outra coisa que ele coloca também, às vezes a pessoa tem um mau pensamento, uma vontade de fazer alguma coisa que não é legal, mas não tem a oportunidade de fazer. Então é como se tivesse feito também, né? Porque valeu a intenção do pensamento. Então você vê a força que é o pensamento. Então temos que lutar, lutar mesmo, o tempo todo, para mantermos o pensamento elevado, porque quando você, eu li até uma frase, não sei aonde também, não lembro, que quando você pensa no bem, o mal bate em retirada, né? Então é só você pensar no bem que o mal não se agrada e vai embora. Então, bem e mal são incompatíveis, né? Então, é uma luta nossa o tempo todo, mantermos o pensamento elevado, não deixar baixar essa vibração nunca, né? Para que possamos ter os bons pensamentos e começar a ter o coração mais puro, né? Que é o... Como é que fala? É o que devemos fazer, né? É o bem-aventurados aqueles que têm o puro coração, que vai ter o reino de Deus, né? O reino dos céus, né? Entende assim? É, isso mesmo, Suzeli. Estamos aí treinando, aprendendo, né? Todo dia um pouquinho e cada dia um pouquinho mais. Isso mesmo. Vigiar e orar sempre, né? Sempre, sempre é um treino. Você achou o X, outro vai achar Y, outro acha Sim, qualquer outra coisa, mas, né? sim. Tem alguma coisa que segura, né? Que é quem? É o nosso anjo da guarda, a espiritualidade, que está sempre ao nosso lado, né? E que nos dá essa força, né? Para pensarmos no pensamento elevado, no bem, né? Sempre. Mas não é sempre que acontece, então por isso que temos que estar atentos, né? Verdade, Vigilantes. é verdade. É. E assim, Suzeli, você acha que pode já fazer a nossa prece final? Pode ser? Pode ser. Então, após essa leitura tão edificante, né? De fazermos o bem, vamos agora praticar o bem, né? Vamos fazer as nossas vibrações. O que é a vibração? É um ato de bem, é tirarmos de nós o que temos de melhor para doarmos em formas de vibrações. Então, vibrando pelo planeta Terra, vibrando por todos os países, principalmente os países em desastres naturais, em guerras, que a nossa luz chegue até eles, que Jesus chegue até eles, vibrando pelo nosso Brasil, ajudando o nosso anjo Ismael, vibrando por todos os brasileiros, ele abrindo suas asas sobre todos nós, vibrando pelos doentes, por aqueles acamados em leitos de dor, pelos doentes da alma, pelos seus familiares, pelas equipes médicas, que tenham muita força, muita boa vontade em atendê-los, vibrando por aqueles sem lar, sem emprego, vibrando por aqueles aprisionados nas suas mentes, nos presídios, vibrando por todos os lares, principalmente os lares em desarmonia, que Jesus adentre em cada um deles, levando luz, levando paz. E nesse momento, vamos vibrar o nosso próprio lar, que Jesus adentre em nosso lar,
Percorra cada canto, abrace cada morador, abrace nossas plantas, nossos animais, vibrando por aquela pessoa que está na nossa mente. Nesse momento, meu filho, Gerson André Gomes de Lima, que está com muita dor, provocado por alguma doença, pelo nervoso, que Jesus, que Bezerra de Menezes o acuda, acalmando as suas dores. E nesse momento pedindo a Jesus que abençoe nosso lar, que magnetize nossas águas, colocando o lenitivo necessário, o remédio necessário a cada um de nós. E pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, agradecendo aos nossos anjos de guarda, ao mentor da caravana, a Jesus, a todos que fizeram o Evangelho conosco, prometendo voltar na próxima quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus.